Hoje, os irmãos Joesley e Wesley Batista são amplamente conhecidos como empresários inescrupulosos, ou então de grampeador-geral da República. Fizeram riqueza e fama com os favores dos donos do poder e muito dinheiro público. Mas em 2011, isso ainda estava longe de ser unanimidade. Eram apenas empresários bem-sucedidos e dedicados a um grande grupo econômico, a JBS, baseada principalmente no ramo da carne bovina. Digo isso porque em junho de 2011, eu, juntamente com o ex-deputado Moreira Mendes, apresentei uma proposta de fiscalização e controle que propunha que o Tribunal de Contas da União fiscalizasse as operações do BNDES em relação ao grupo JBS. Os argumentos que juntamos à proposta remontavam ao ano de 2007. Finalmente, em 2016, o TCU concluiu extensa auditoria, apontando evidências esclarecedoras de desvios de recursos do BNDES para beneficiar o grupo JBS. E ontem, em julgamento, em tomada de conta especial, que deu prosseguimento a esse processo de auditoria, o TCU condenou o ex-ministro Guido Mantega, Joesley Batista e mais 14 gestores do BNDES, entre eles o ex-presidente Luciano Coutinho, por perdas em operações com a JBS para a compra de participações nas empresas National Biopacking e a Smithfield Foods. Apenas nessa operação, o dano ao erário foi de pelo menos 303 milhões de reais. O TCU concluiu que o banco pagou indevidamente 20% a mais por participação na JBS. Além disso, deixou de receber dividendos extras. Isso porque Joesley e Mantega haviam se associado ilicitamente para favorecer a empresa no BNDES. E é importante salientar que essas evidências de desvios tiveram origem na proposta de fiscalização financeira desta Casa e na condução exemplar da auditoria por parte do TCU. E isso vai muito além das conclusões apontadas pelo relatório do TCU e no final, na CPI do BNDES, aprovado em 2016. Este é um dado que precisa ser denunciado. Apenas para lembrar, quando propusemos a instalação da CPI do BNDES em abril de 2015, nosso objetivo era realizar uma devassa nas irregularidades envolvendo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social entre os anos de 2003 e 2015, relacionadas à concessão de empréstimos suspeitos e prejudiciais ao interesse público. Infelizmente, a CPI, devido à blindagem sistemática da então base governista da presidente afastada Dilma Rousseff, simplesmente nada de grave encontrou. Aprovou, ao fim, um relatório chapa branca. Ao contrário, apenas em 3 operações do banco, junto à JBS, os prejuízos ao erário público chegam a 1 bilhão e 800 milhões de reais. Além disso, o BNDES aportou na JBS mais de 3 bilhões de reais sem a comprovação de que a aplicação tenha sido feita em objetos relacionados às operações. Significa dizer que tomaram dinheiro a juros subsidiados com recursos públicos e estavam praticamente livres para aplicar onde bem entendessem. O BNDES não fiscalizou a sua aplicação, banco de fomento nenhum no mundo faz isso. No governo foi possível e tudo foi possível, e a verdade agora está vindo à tona. Ao todo, a JBS recebeu quase 6 bilhões de reais em empréstimos, e não há quaisquer indicações de benefícios econômicos e sociais para o Brasil. Ao fim, houve um efeito reverso para o Brasil, que reduziu sua participação no ranking de exportadores de carne, com o crescimento de seus principais competidores, notadamente os Estados Unidos, Austrália e Índia. A razão de tudo isso nos parece clara: intervenção política da pior espécie, com o objetivo de, criando as campeões nacionais do BNDES, estabelecer uma rede de corrupção para irrigar os bolsos daqueles que no poder usaram para enriquecimento pessoal, roubalheira e, sobretudo, apoio a candidatos, partidos e eleições. Diante desses poucos campeões, perdemos todos nós brasileiros. Vou repetir: entre 2005 e 2014, foram mais de 10 bilhões em empréstimos subsidiados, aquisições e participação no capital da empresa, e um prejuízo direto ao banco de 2 bilhões de reais. Mais uma vez, parabenizo o empenho do Tribunal de Contas da União e parte desta Câmara dos Deputados, por nós e por aqueles,
para dar oportunidade de desvendar parte daquilo que foi o desgoverno naquele período em que patrocinou com dinheiro público pelo BNDES. Esta Casa merece restabelecer sua dignidade e seu papel constitucional de fiscalizar os atos do Poder Executivo, o que não foi feito na CPI do BNDES, mas que nós não vamos desistir de apontar um caminho mais promissor para o Brasil, sem as bandalheiras e a falta de escrúpulos de parte de políticos e empresários que insistem em dilapidar o patrimônio público.